Eis-nos aqui uma vez mais, Senhor, perante a Tua presença, Senhor. Queremos mesmo, nesta noite, Senhor, dizer o quanto nós Te amamos, Senhor, e que é um privilégio, Senhor, servir-Te, Senhor, é um privilégio, Senhor, louvar-Te, amar-Te, Senhor, seguir-Te, Senhor, é um grande privilégio, Senhor. Por isso, nesta noite, nós queremos Te dar graças uma vez mais, Senhor, por Te fazeres presente em nossas vidas e no nosso meio, Senhor. Ministra mesmo a cada um de nós, não só os que estamos aqui neste lugar, mas aqueles que nos ouvem, Senhor, através, Senhor, desta emissão, Senhor. Possas abençoar cada vida, cada coração, cada lar, Senhor, cada família, Senhor. Ministra mesmo da Tua vida, Senhor. Ministra mesmo do Teu querer e do Teu fazer, Senhor, em cada um de nós, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Obrigado, ó Deus. E todos dizem amém. Então, nós começamos a falar sobre os benefícios da nova vida em Cristo e hoje é a lição número 3. E o que eu posso dizer sobre esta nova vida é que ela depende muito da palavra de Deus. Aliás, ela depende da palavra de Deus. E uma vez mais eu vou falar sobre a importância e a maneira própria de usar a palavra de Deus. Pois diariamente o crente deve afirmar a sua confiança em Jesus e a sua confiança nesta nova vida, porque ele está a viver uma nova vida, não segundo as suas forças, não segundo o seu poder, não segundo as suas habilidades, mas está a viver uma nova vida em Cristo Jesus. É Cristo nele que faz a diferença, amém? Na vida desse crente. E Jesus vai se certificar sempre, se uma pessoa acredita nele e se a pessoa vive mesmo por ele, Jesus vai se certificar. Então, que depois nesta nova vida o crente vai receber o que ele prometeu pelas suas promessas, pelos seus mandamentos ou pela sua palavra. Amém? Romanos 10, o verso 17, diz o seguinte, e acho que é importante, e todos nós penso que sabemos esta escritura, que diz o seguinte, diz assim, logo de sorte, ou outras bíblias diz logo, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Outras escrituras diz logo a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Então nós vemos que a palavra de Cristo traz-nos fé. E então eu hoje vou começar a falar um pouco sobre o poder da palavra. Em Tiago 1, 21, vamos ter algumas escrituras logo de início, mas vamos deixar que a palavra de Deus, a própria palavra de Deus fale sobre si mesma. Então, Tiago 1, verso 21, eu vou ler através de uma tradução, penso que é da Bíblia Viva, que diz assim, pelo que despojando-vos, ou pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei, note, diz assim, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. A minha Bíblia diz, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Então, uma das primeiras coisas que vemos é que a palavra pode nos salvar as nossas almas, salvar as nossas vidas. Ela tem o poder de salvação. Amém? A palavra tem o poder da salvação. Em 1 de Tessalonicenses 2, o verso 3, diz o seguinte, diz assim, por isso, a minha diz assim, por isso nós também, sem cessar, 2,13, é? Ali está 3, eu estava a parecer que não estava igual, 2,3, diz assim, pelo que também damos sem cessar, graças a Deus, pois havendo recebido de nós, isso é Paulo a falar para os Tessalonicenses, ele diz então para eles, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, amém? Mas segundo na verdade,
como palavra de Deus, a qual também opera em vós o que crês. Então, primeiro de tudo, temos que saber que a palavra que está a ser ministrada não é palavra de homens. Sim, a Bíblia foi escrita por homens, mas as letras que aparecem na Bíblia foram escritas por homens, mas a palavra foi dada pelo Espírito Santo de Deus aos homens, amém? Para as escreverem. A palavra é de Deus, não é dos homens, é de Deus. A palavra é de Deus, amém? E então, nota aqui que ela é segundo a verdade. E essa palavra opera naquele que crê. Então, a primeira coisa que temos de saber é que a palavra opera. Primeiro tivemos a ver que ela salva e agora ela tem o poder para operar. E nunca digam assim, mas a palavra não opera em mim, eu já apliquei esta escritura, já apliquei aquilo, não opera. Não, a palavra tem poder para operar em nós. Nós se crermos nela, amém? Se acreditarmos nela. Em Hebreus 4:12, temos aqui outra escritura que fala do poder da palavra. Diz que porque a palavra de Deus, note, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante, note, diz que é viva e é eficaz. E ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, ou seja, ela vai no mais profundo do nosso ser. Ela vai à nossa alma e vai ao nosso espírito, amém? E das juntas e medulas, ou seja, ela percorre todo o nosso corpo. Ela não está só num lugar, ela percorre. Por quê? Porque ela é viva. E como é viva, ela tem o poder para percorrer todo o nosso corpo, se nós acreditamos. E note, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, vejam só o poder que está por trás da palavra de Deus. Ela até sabe e compreende e entende os pensamentos de cada um de nós e o que está no nosso coração. E o que está no nosso coração. Penso que às vezes nós citamos esta palavra e não vamos ao fundo analisar o que ela está mesmo a querer dizer. Mas é importante nós analisarmos que há um poder muito grande na palavra de Deus. Amém? Ela vai ao âmago do nosso ser. Ela vai mesmo lá naquele cantinho que nós pensamos que ela não pode ir, ela vai lá. Amém? Se nós acreditarmos que ela é poderosa para operar em nós. Amém? Muitas das vezes, sabem, o crente permite que erros se estabeleçam porque ele pensa que a fé, para fazer grandes coisas, tem que ser muito poderosa, tem que ser algo poderoso que a gente sente, que a gente, sei lá, que nos agita para aqui, que nos faz forte, que nos faz, sei lá. Muita gente peca, não é? Por outras palavras, porque se deixam envolver com estes erros. Não, a fé tem que ser poderosa. E porque ele não pode sentir o poder dessa fé, então muitos acreditam ou assumem que não estão a crer e por isso não vou receber. Há muitas pessoas que dizem, estão a orar e logo a seguir dizem assim, ai Deus, mas se tu quiseres, estou naquela, quer dizer, acabam de dizer a palavra, a escritura, acabam de dizer qualquer coisa, mas depois Deus, oh Deus, é se tu quiseres. Então, para que é que disse? Se Deus quiser, para que é que disse? Tem que acreditar que aquilo que Deus já disse na sua palavra vai se cumprir. Porque senão não vale a pena citar a palavra. Tem que crer que vai se cumprir. Amém? Esse é um erro esse erro pode perseguir a nossa vida toda, se não tivermos um conhecimento mais amplo da palavra e se não acreditarmos mesmo que a palavra de Deus é viva. Primeiro de tudo, tem que acreditar que a palavra de Deus é viva, não é só uma palavra escrita num livro, ela é viva. É uma palavra viva e é uma palavra eficaz. É uma palavra eficaz. Há poder na palavra. Nunca se esqueçam, no momento que vocês citam uma escritura, nunca se esqueçam que há poder nessa escritura que acabam de falar. Porque não é uma escritura sua, é uma escritura que foi inspirada, enviada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então ela vai funcionar. Em Lucas 17, o Senhor Jesus diz o seguinte, e por vezes nós pensamos que temos que ter uma fé muito grande
ao citarmos uma escritura. Mas Lucas 17, o Senhor Jesus diz para os seus discípulos, versos 5 e 6, diz assim: disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos, note, eles pediram, os próprios apóstolos, aqueles que andavam com Jesus todos os dias, eles disseram, aumenta-nos, outras Bíblias dizem, aumenta-nos a fé, aqui diz, acrescenta-nos a fé. Respondeu-lhe o Senhor, se tivesseis fé, note, e disse-lhe o Senhor, se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Note, aumenta-nos a fé. Se nós olharmos para este pensamento, deixa-me dizer assim, vejam como este pensamento sobre esta escritura pode ser pervertido. Porque Jesus aqui mostra que não precisamos, primeiro de tudo, não precisamos de ter uma grande fé. Precisamos simplesmente da fé do tamanho de um grão de mostarda, que é uma das sementes mais pequenas. Amém? Só do tamanho de um grão de mostarda. Ou, deixem-me dizer assim, é a palavra que nós meditamos e aplicamos que irá fortalecer e desenvolver uma medida, tamanho de um grão de mostarda, que Deus já implantou no nosso coração. Veja comigo em Romanos 12, o verso 3. Romanos 12, verso 3 diz assim: como mensageiro de Deus, faço a cada um de vós uma advertência. Esta tradução é tão diferente. 12:3, está certo. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de entre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, há pessoas às vezes que exageram, deixa-me dizer, ou vangloriam-se naquilo que eles sabem, conhecem ou têm. Vangloriam-se. E aqui uma das coisas que Paulo nos diz em Romanos é que nós não devemos fazer isso, não devemos nos gloriar, pensar que sabemos mais do que os outros, amém? Que somos mais espirituais. Eu sou profeta tal, eu sou, sei lá, o pastor tal, o evangelista tal. Nada errado com esses títulos. Mas nunca se vangloriem, amém? Nunca se vangloriem. Cada um, amém? Que opera segundo a medida de fé que cada um tem. Deus deu a todos uma medida de fé. E Deus não se engana. Quando Ele nos deu essa medida, Ele já sabia que era a medida de fé suficiente para mudar o rumo das nossas vidas. Ou vocês acham que Deus se engana? Ele dá-nos uma medida de fé e diz, olha, agora desenrasca-te. Ele não faz, Ele não queria fazer isso, amém? Ele deu-nos a medida certa para mudar o rumo das nossas vidas e até as circunstâncias à nossa volta. Porque note que Ele diz aqui, falarias a essa amoreira, dirias, lança-te no mar, e ela assim faria. Amém? Ou seja, nós podemos mudar as circunstâncias à nossa volta se nós tivermos fé como o tamanho de um grão de mostarda. E agora você diz assim, mas eu sei lá o tamanho da minha fé. E eu digo assim, e eu só posso responder assim, acredita em Deus? E você vai me dizer, sim, eu acredito em Deus. Aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Sim, eu aceitei. Tem o Espírito Santo a mudar dentro de mim? Você diz, sim, claro, eu tenho. Então eu digo, a medida certa de fé já está lá. A medida certa já está lá, porque Deus já nos deu. Se nós já aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, Deus dá-nos logo uma medida certa de fé para nós começarmos ou iniciarmos a nossa vida cristã. Amém? A Bíblia diz também que a palavra é viva e eficaz. Então, quando a palavra vem e é aceite por nós, quando nós a ouvimos ou confessamos, ela vai gerar fé em nós, que opera depois em resposta a essa própria palavra.
Por exemplo, se eu estou a dizer, pelas pisaduras de Jesus estou sarada, estou a citar Isaías 53, o verso 4, amém? O verso 5. Estou a citar, estou a declarar, pelas pisaduras de Jesus estou sarada. A palavra de Deus vai cumprir aquilo que ela diz, se nós crermos. Se nós acreditamos, ela vai dar resposta a ela própria. Amém? Ela, ao ser aplicada, vai dar resposta a ela própria se nós confiarmos nessa palavra. Meditem também naquilo que já falamos a semana passada sobre o coração ser como o templo. O templo antigamente, no Velho Testamento, amém? Em que tinha um átrio de entrada e depois tinha o santuário, onde estava o Santo dos Santos. Então, meditem nisso, o coração como se fosse um templo. No coração existe um átrio, amém? Para se chegar ao coração, existe um átrio que nos leva ao Santo dos Santos, que é o coração. Esse átrio tem a mente, ou o nosso entendimento, como a porta de entrada. E a fé é aquela que abre a porta do nosso coração. E é aí, no coração, que a palavra é guardada. A Bíblia diz que nós devíamos escrever nas tábuas do nosso coração a sua palavra. Então, é aí que ela é guardada. Então, meus irmãos, nós, no momento em que nós estamos a confessar e a declarar a palavra de Deus, temos que crer que ela está a ser guardada no nosso coração e a gerar fé. Porque o coração o que é que faz? Gera vida, ou não? O sangue circula por todo o corpo e gera vida, verdade ou não? Então, a mesma coisa, a palavra quando deixa o nosso coração vai gerar o tipo da vida de Deus em nós. Vai gerar aquela vida que nos vai trazer saúde, vai nos dar sabedoria, capacidade, vai fazer o amor fluir de nós. Os irmãos estão a entender? Então, os irmãos também, como sabem, existe uma fé que é natural. A fé que todos os homens possuem. Todos os homens, todos nós, o ser humano, tem uma fé natural. Por exemplo, se nós quisermos nos sentar numa cadeira, nós sabemos que aquela cadeira vai aguentar com o nosso peso. É uma fé natural, nós sabemos, por isso sentamos. Nós não estamos ali a chegar à cadeira, a experimentar a cadeira e ver se ela vai operar. Não, pela fé, está ali uma cadeira, vou-me sentar e eu vou ficar sentado. Amém? Isso é fé natural. É com este tipo de fé natural que nós primeiro aceitamos a palavra para a salvação. É uma fé natural. Alguém nos fala de Jesus e nessa fé simples a gente diz, eu aceito Jesus. É uma fé natural quando nós aceitamos Jesus. Amém? Só depois de aceitarmos Jesus é que Deus nos dá a medida de fé dele. Tipo de Deus. É que Ele nos dá aquele tipo de fé que faz mover montanhas, que faz com que a gente fale a uma amoreira, uma figueira, seca pela raiz e ela obedece. Em que nós falamos a uma doença e a uma enfermidade e dizemos seca pela raiz e ela obedece. É então essa medida que Deus nos dá, tipo de fé de Deus, que será desenvolvida quando nós formos diariamente ou quando nós temos a nossa comunhão com Deus, a regamos pela palavra. A nossa fé é regada pela palavra. O tempo que nós dermos à palavra de Deus, se é de qualidade, é a mesma coisa. Se nós vamos a um ginásio e vamos lá só para a mostrar o nosso físico, não vai dar grande coisa. Mas se nós pegarmos lá naqueles aparelhinhos todos e começarmos a fazer, quando a gente olhar já tem assim uns musculozinhos, já temos ali um corpinho todo bem feito, não é? É a mesma coisa, a palavra de Deus, quando é regada no nosso coração, quando ela é trabalhada na nossa vida, ela vai desenvolver cada vez mais a nossa fé. Ok? É com fé natural que eu digo a mim mesma, eu aceito a palavra de Deus como verdadeira e me firmo nela para a salvação. Depois,
A palavra exercita o poder divino e começa a criar raiz. Como uma semente. Os irmãos entendem isto de se eu explicar como uma semente. Se eu pego numa semente, ainda esta semana estive a pôr umas sementes lá no jardim, quando eu pego numa semente, eu estou convicta que ao pôr aquela semente, ela vai brotar. Verdade ou não? Nós também, quando pegamos na palavra de Deus e a plantamos no nosso coração, nós temos que ter a firme convicção que ela vai produzir. Amém? E assim a palavra, então, vai criar raízes no nosso coração. É assim que a palavra opera a verdadeira fé para a salvação, para a cura, para a libertação, para aquilo que nós necessitarmos. Ela tem que ser plantada, tem que ser como uma semente que se planta, mas que depois se nutre regando, cuidando dela, e ela vai dar o seu fruto. Amém? 1 de Pedro 1:23 diz o seguinte: diz assim, aqui diz, sendo de novo gerados, a minha Bíblia diz assim, tendo renascido, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. É tão importante nós notarmos as palavras que estão na Escritura. Porque às vezes a gente pega nela e diz assim, pronto, eu renasci, ou seja, nasci de novo, amém? Não de uma semente corruptível, mas da incorruptível que veio pela palavra de Deus. E depois ficamos quase por aí. Esquecemos que o que diz é o seguinte, que ela é viva. A palavra é viva e permanece em nós. Mas nós temos que acreditar que ela é vida, amém? Que ela é viva e que está a permanecer em nós e vai produzir em nós. Amém? É uma coisa que nós temos que desenvolver. Eu, enquanto tenho estado a preparar este estudo, é como se Deus me tivesse a dar uma renovação de mente. Os irmãos entendem? Isto foi coisas que já aprendi no meu tempo, quando aceitei Jesus, no ano de 75, não é? Já passou muitos anos. Mas é engraçado que quando a gente começa a meditar mesmo na palavra, começa a vir, começa a dizer assim, puxa, já me tinha esquecido disso, já me tinha esquecido como é que isto operava. E Deus sempre traz a nossa lembrança que a sua palavra sempre foi e sempre será uma palavra viva. Seja em que ano for, ela vai sempre produzir. Amém? Em Tiago 1:21 diz o seguinte, diz assim, pelo que despojando-vos, pelo que rejeitando toda a imundícia, acho que nós lemos esta escritura há bocado, toda a imundícia é acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, que pode salvar as vossas almas. Então, note, a palavra foi em nós implantada. Eu aqui quero tirar agora esta palavra. Recebei com mansidão a palavra que foi implantada. É com mansidão que temos que receber. Amém? Ela foi implantada em nós. Então, irmãos, entendam isto, que a palavra é viva, é eficaz, por ela nós nascemos de novo, é pela palavra que a fé é estimulada. Recebam então a palavra com o pensamento de que ela já está a operar em vós. Já está a operar. No momento que aplicam, creiam, ela já está a operar em vós. Amém? Desde o momento em que ouvem ou que a confessem, declarem mesmo, a palavra está a operar em mim. Havia um cântico, quando eu aceitei Jesus, nos primeiros tempos, havia um corinho que a gente cantava, que é a palavra está operando em mim, era qualquer coisa assim. A gente cantava tanto este corinho. É verdade, a palavra está a operar em nós. Mantenham-se ocupados com a palavra e dê-lhe tempo para ela agir e criar raízes. Isto por quê? Porque Jesus e a palavra são um. Jesus. Quando nós estamos a pegar na palavra e dar atenção à palavra, é como se nós estivéssemos num relacionamento profundo com Jesus.
A palavra já tem no seu interior, a própria palavra já tem no seu interior vida divina. Já tem vida divina, uma vez que nós já lemos que ela é viva. Por isso, mantenham essa palavra no vosso ser e ela vai operar vida, irá operar uma forte fé, uma forte e confiante fé, capaz de conseguir com que a gente faça qualquer feito. Qualquer feito. O que é que a palavra de Deus diz? Que nele nós faremos proezas. E Jesus diz, maiores milagres do que aqueles que eu fiz, vocês farão. Por isso creiam nisso. Tenham cuidado com aquela mentirinha que nos segue, que segue muitos de nós, que diz assim, eu não consigo, eu não tenho fé, eu não chego lá, eu não mereço, eu não sou digno. Cuidado com essas mentirinhas. Sim, nós conseguimos. Nós conseguimos crer. Nós conseguimos. Por quê? Porque o Espírito Santo foi derramado no nosso coração. Amém? E quando o Espírito Santo está em nós, ele nos dá o poder para nós crermos, para nós acreditarmos. Amém? E Deus já nos deu uma medida de fé. Nunca se esqueçam disso. Aliás, eu gostaria de repetir mesmo que o Espírito Santo não só está na palavra, mas habita em nós. Ainda que a gente não sinta nada, a gente pode não sentir nada. Muitas pessoas parecem que querem sentir um poder, um calafrio, qualquer coisa, um calor, amém, para dizer que Deus está a operar nela. Mas ainda que não sintam nada, tenham essa certeza vinculada no vosso coração, que todos podem crer. Não há ninguém que não tenha capacidade para crer. Há sempre algo em quem, ou em alguém, ou em alguma coisa, que nós acreditamos. Todos nós temos, amém, capacidade para crer. Todos nós. Depende de onde nós pomos a nossa crença, ok? Deuteronômio 32, 46 diz assim, diz o seguinte. E disse-lhes, isso é Moisés a falar, disse-lhes, aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Note, aplicai o vosso coração às palavras. Aplicai, para quê? Para que nós podemos passar aos nossos filhos. Porque como é que nós podemos transmitir aos nossos filhos, amém, vida e vida eterna, se nós não estamos a guardar a palavra de Deus no nosso coração? Nós temos que ter a palavra em nós para poder passá-la aos nossos filhos. Amém? Josué 1:8, Josué também diz assim, diz o seguinte, diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes, medita nele dia e noite. O problema, muitas das vezes, com a palavra de Deus, é que as pessoas não meditam nessa palavra dia e noite. Não meditam. Esse é um dos maiores problemas que nós estamos a enfrentar ultimamente, que a igreja enfrenta. As pessoas não estão a meditar na palavra de Deus. Leem, mas não tiram tempo para meditar. E por vezes certas palavrinhas escapam-nos, como nós lemos agora. Amém? Temos lido durante este ensino, palavras que parece que nos escapam. Nós precisamos meditar para fazer que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Amém? Ou serás bem sucedido, como diz outras palavras. Temos na palavra de Deus, deixa-me dizer assim, uma palavra que não pode ser abalada, mas que é digna de confiança e que vai operar em nós. Saliento que na palavra não só são as promessas que têm um poder vivificante, mas também os mandamentos de Deus. Mas sabe que muita gente não gosta de ouvir falar muito dos mandamentos de Deus. Mas os mandamentos de Deus também têm poder vivificante. Por exemplo, quando eu recebo um mandamento de Deus, talvez eu num momento não tenha força para cumprir com esse mandamento.
Mas se eu o receber como uma palavra que pode mudar a minha vida, e o que o Deus vivo está a pôr esse mandamento em movimento em mim já, ou na minha vida, esse mandamento irá criar então em mim o desejo e o poder para lhe obedecer. Não sei se os irmãos entenderam. Amém? Se eu recebo um mandamento de Deus, talvez no início não tenha força para poder cumprir. Amém? Mas se eu receber como uma palavra que pode mudar a minha vida, e que o Deus vivo o está a pôr esse mandamento em movimento já na minha vida, então este mandamento irá criar em mim o desejo e o poder para o cumprir. Às vezes nós temos dificuldades em cumprir certas coisas que Deus nos dá, mas no momento que nós aceitarmos como uma palavra que vai mudar a nossa vida, nós vamos ver então que Deus vai nos dar o poder, amém, e o desejo para lhe obedecer. Quando agarramos firmemente o mandamento, olhando para ele não como uma ordem, mas como a palavra que traz vida, esse mandamento irá operar em nós tanto o desejo como a vontade de obedecer. Ele vai se apressar em me convencer de que eu posso verdadeiramente fazer aquilo que o meu Pai diz para fazer. Os irmãos entendem? Então, a palavra opera tanto para fortalecer a fé, como também para fortalecer a obediência em nós. A palavra opera assim. A obediência do crente é a obediência também da fé. Eu devo crer que pelo Espírito Santo eu tenho o poder e a habilidade para fazer o que Deus me pede, ou que Deus, para andar segundo a vontade de Deus, pois segundo a palavra, o poder de Deus já opera em mim. Segundo a palavra, o poder de Deus já está em mim. A palavra em forma de mandamento virá a ser sempre o meu poder e a minha força, se por mim for aceite. Se Deus, por exemplo, há uma escritura que muita gente não gosta de ouvir, mas Deus diz, trazei o dízimo, amém? Se nós obedecermos ao que Deus diz, nós vamos ver benefício naquilo que Deus nos pede. Nós vamos ver Deus a suprir, amém? Mas nós temos que crer que essa palavra, amém, que essa palavra vai operar em nós. Temos que acreditar que a palavra mesmo é de Deus. Não é, isto é os homens que inventaram porque querem dinheiro ou porque querem isso. Não, está escrito na Bíblia. Não foram os homens que inventaram. Foi guiados pelo Espírito Santo de Deus, amém? Assim então, deixem-me dizer, todo o convertido deve aprender a receber a palavra de Deus confiadamente, seja ela um mandamento ou seja ela simplesmente uma promessa, uma palavra, amém, de encorajamento. Nós temos que acreditar e receber e dizer, Senhor, eu sei que esta é a tua palavra e eu a recebo no meu coração. Ainda que de início nós não podemos não compreendê-la, mas ao ouvi-la e ao meditar, note que nós lemos agora que devíamos meditar, ao ler e ao meditar nessa palavra, nós veremos então que essa palavra tem um poder vivificante e ela própria vai se glorificar a si mesmo, porque ela vai dizer, olha, está escrito isto sobre mim e eu vou cumprir isto que está dito sobre mim. Ela própria essa palavra vai se glorificar. Amém? Aleluia. A palavra sempre levanta e fortalece a fé e a obediência. E a obediência. Então, a vida do crente deve ser também uma vida de fé. Abacuque 2, verso 4, isto no Velho Testamento, amém, diz assim, diz o seguinte. Abacuque 2, verso 4. Este livro não se lê muitas vezes, mas ele existe na Bíblia. Abacuque, no Velho Testamento. É com H.
verso 4. Aleluia. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele. Mas note o que diz agora, o verso, a parte B, diz assim: mas o justo, amém? Mas o justo, pela sua fé, viverá. O justo. Já no Antigo Testamento, ou seja, quando Abacuque escreveu isto, o povo vivia ainda debaixo da lei, ainda estavam debaixo da lei. Não conheciam a graça. Jesus ainda não tinha vindo, não tinha sido dado, não tinha ido à cruz, amém? Por isso, mas o povo já nesse tempo, no Velho Testamento, era ensinado ou era incentivado a viver pela fé, Mas depois, nós sabemos que depois veio Jesus e depois da lei veio então a graça. Romanos 7, o verso 6 diz o seguinte. Romanos 7, verso 6 diz assim. 7, 6 diz assim: mas agora fomos libertos da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos. Morremos para a lei, aquilo que estávamos retidos, amém? Nós morremos. Agora nota-se o que diz a seguir: para servirmos, outras Bíblias diz para andar, em novidade de espírito e não na velhice da letra. Não na velha letra, amém? Não na lei. Agora nós vivemos pela graça, nós vivemos debaixo da graça de Deus. Por isso é que Paulo diz o seguinte em Gálatas 2:20, aquela escritura que nós muitas vezes gostamos de citar. Paulo diz aí em Gálatas 2:20, ele diz: já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, não sou eu que mais vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus. Vivo-a na fé, mas com quem? No Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Então note que é uma vida agora que é vivida com o Filho de Deus em nós, amém? O Filho de Deus, amém, é nós, amém? E é uma vida de fé. Notem que o justo viverá pela fé, ou seja, a sua justiça se vai manifestar se a vida do justo for uma vivência de fé, for uma vida, amém, de fé. Deus, pela sua palavra, distingue a graça das obras da lei, dizendo que graça vem pela fé em Jesus Cristo, amém? E está unida a uma vida de santidade. Note que Paulo diz: vivo-a não mais na carne. Não mais na carne. O que é que a carne faz? A carne é pecado, a carne peca. Então vivo-a não mais na carne, mas vivo-a segundo a minha fé no Filho de Deus. Então, o justo deve saber que na sua conversão não havia nada de bom nele. Não havia nada bom. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão, amém, da glória de Deus. Todos. Nós, por causa de Adão, todos nós temos a natureza. Todo o ser humano tem a natureza do pecado. Até o momento que aceita Jesus como Senhor e Salvador, nasce de novo. E então ele tem uma nova natureza. Amém? Que nós chamamos é conversão, novo convertido. Ele converte, recebe-se uma nova vida. E então ele deve, por isso, a pessoa que recebe Jesus deve receber a graça que lhe vai dar depois poder. A graça de Deus vai estar nele através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que lhe vai dar poder para fazer as coisas que estão à sua, ou fazer qualquer boa obra. O crente deve saber que tem que olhar para Deus, tem que olhar para Jesus, amém? Tem que olhar pela obra da cruz, aquilo que Jesus fez, e receber então dele o poder do alto. Eu não posso só fazer o que eu quero e depois esperar receber forças do Senhor. Há muitas pessoas que fazem o que eles querem, andam segundo a sua própria vontade e depois dizem: ó Deus, abençoa-me, ó Deus, ajuda-me, ó Deus, prospera-me. Não funciona assim. Nós temos que andar segundo a vontade de Deus.
E se nós fizermos a vontade de Deus, nós vamos receber as forças, o poder, a habilidade, a capacidade, amém, a cura, aquilo que nós precisamos. Uma vez que o crente já morreu para si mesmo e a sua vida está escondida em Deus, deve então estar totalmente dependente de Deus, que só assim vai operar nele poderosamente. Em Romanos 4:17, e eu estou mesmo a acabar, Romanos 4, verso 17, fala um pouco de Abraão e diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituiu, perante aquele na qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Note, aquele que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então, Abraão, segundo a sua idade, ele estava morto, por assim dizer, para gerar. Ele nunca poderia gerar um filho. Mas Deus chamou aquilo que não era como se já fosse. Disse, tu serás o quê? Pai de muitas nações. E isso aconteceu. Amém? Portanto, em 2 Coríntios 1, verso 9, Paulo diz o seguinte, 2 Coríntios 1, verso 9, Paulo diz o seguinte sobre nós mesmos, diz o seguinte: portanto, já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ou seja, Paulo enfrentou situações, eles e outros apóstolos, e eles disseram, nós já tínhamos a sentença de morte, mas apesar da sentença de morte, Deus chama aquilo que não é como se já fosse. E Deus diz assim, eu vou te usar, ou eu vou te abençoar, ou eu vou te prosperar. Nós olhamos às vezes para situações e nós pensamos que somos como aquelas pessoas do Vale de Ezequiel, um monte de ossos secos, que nada vai prosperar na nossa vida, que nada vai ser bem sucedido. Mas Deus falou para aqueles ossos secos e disse, haja vida. E eles se levantaram como um grande exército. Há situações nas nossas vidas que nós pensamos que não há solução para ela, mas creiam naquele, amém? Que pela sua palavra diz que tudo opera a favor daqueles que creem nele. Tudo opera para bem daqueles que creem nele. Então, feliz é o crente que entende que é perigoso ficar debaixo da lei e servir a Deus segundo a carne ou a sua força. Feliz é também aquele que sabe discernir que não está mais debaixo da lei e da sua exigência, pois ainda que fraco na carne, ele permanece na graça de Deus e daí recebe. É da graça que recebe tudo aquilo que Jesus conquistou para ele na cruz. Amém? Quando Paulo diz, fui crucificado com Cristo e vivo, ele estava a dizer, toda a minha carne, não só o pecado, mas a carne, tudo o que é meu, o meu pensar, a minha vontade, o meu querer, o meu poder, a minha força, entreguei tudo isso à morte. Assim vivo, não mais segundo o meu próprio desejo, porque Cristo é quem vive agora em mim, através de mim. Jesus, pelo seu Espírito, é o meu poder, é Ele quem me ensina, é Ele quem me reverte, quem me abençoa, quem me ensina, quem me fortalece, para eu viver da maneira mais correta, ou como deve ser. Assim, a vida que agora eu vivo, a vida que os irmãos agora vivem, amém, deve ser uma vida de fé nele, em Jesus Cristo. A maior obra é saber depender somente de Deus. Deus que opera em mim, Deus que opera em nós, Deus que opera a nosso favor, Deus que quer o nosso bem, amém. Ele quer fazer em nós o seu querer e o seu efetuar. Em 1 Coríntios, e esta é a última escritura da noite, capítulo 15, verso 10, peço desculpas, 1 Coríntios 15, 10, diz assim,
Paulo diz o seguinte: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, note, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Amém? Mas a graça de Deus que está comigo. Assim, a vida do novo crente é uma vida de fé em fé. É uma vida, amém, uma vivência de fé. É uma vida que é vivida pela palavra de Deus. Em que nós dizemos: Senhor, obrigado pela tua palavra, que ela é viva e eficaz em meu ser. Amém? Para a próxima semana iremos falar sobre a dádiva de Deus. Amém? Querido Pai, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por esta palavra, Senhor, e nós queremos ficar firmes na Tua palavra, Senhor, porque sabemos que ela tem um poder vivificante, Senhor, tem um poder para salvar, Senhor Deus, tem o poder, Senhor, para vivificar, tem o poder, Senhor, para mudar as circunstâncias à nossa volta, Senhor. Ela tem o poder, Senhor, para transformar a nossa vida, Senhor Deus, e para nos fazer cada vez mais e mais, Senhor, iguais a Ti, cada vez menos e menos iguais a nós próprios, Senhor. Nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Te agradecemos que ela é eficaz, que ela é penetrante, que ela vai bem lá no fundo do nosso âmago, Senhor Deus, Pai. Senhor, que ela, Senhor, nos ajuda a corrigir, Senhor, as áreas, Senhor, mais frágeis da nossa vida. Ela nos ajuda, Senhor. Porque, Senhor Deus, nós olhamos para ela com fé, Senhor, e a aplicamos em fé, Senhor. Porque sabemos, ó Deus, que Tu já nos deste essa medida de fé que vai fazer com que essa palavra, Senhor, dê fruto em nossas vidas, Senhor. Por isso, Pai, desde já te agradecemos, Senhor, e pedimos mesmo, fortalece cada filho e filha Tua, Senhor, que possa estar abatido, abalado, Senhor, de alguma vez, Senhor, tenha perdido, Senhor Deus, aquela confiança na Tua palavra, Senhor, que eles possam ver o poder dessa palavra novamente em suas vidas, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos viver tal como Paulo, possamos dizer: Senhor, nós vivemos, não mais nós, mas Tu vives em nós, Senhor. Senhor, a vida que nós vivemos agora, Senhor, é uma vida, Senhor, dependente, Senhor, daquele que está em nós, que é maior em nós, Senhor. Obrigado, Santo Espírito, por estares conosco, Senhor. Protege-nos, Senhor. Senhor Deus, dá-nos um resto de semana abençoado. Abençoa cada filho, cada lar. Senhor, abençoa cada família, Senhor, cada jovem, cada criança, Senhor, cada casal, Senhor. Abençoa, Senhor, os idosos, Senhor Deus. Abençoa cada um de nós, Senhor, que a Tua bênção e o Teu favor, Senhor, nos rodeie, hoje e sempre. E todos dizem: amém. Até a próxima. Cá estaremos novamente no domingo. Quem nos está a ver do lado desta imagem, que Deus os abençoe ricamente. Amém. E até, uma vez mais, até a próxima. Deus os abençoe.